Fala pessoal, eu sou Gustavo Fofão e hoje eu voltei pra guitarra para te ensinar uma música muito legal, que é um dos temas do Naruto, talvez o mais famoso, que é The Rising Fighting Spirit. Olha, antes de começar esse vídeo, já senta o dedo no like, compartilha com seus amigos, fala com todo mundo, especialmente se você tiver um outro amigo que toca guitarra, porque nessa aula aqui a gente vai aprender a fazer a base e também o solo transcrito dos instrumentos para guitarra. Eu espero que você goste muito. Antes de tudo, vamos começar tocando. Olha aí. Para fazer o timbre dessa música aqui, além do meu Amp Orange, eu estou usando dois pedais da Furman, que são o Super Metal Drive e o Punch Box. Vou te mostrar a configuração deles agora. Para fazer as bases dessa música, o pedal que é o responsável pelo timbre principal é o Super Metal Drive 2, que tem um perfil de amplificador high gain. As configurações deles são grave e agudo em 50% e o médio em 10%. Agora, quem foi o boost do Metal Drive foi o Punch Box, para dar aquela fisgada, para ter mais definição no som também. Então eu usei o Punch Box ligado junto com o Super Metal Drive para dar essa diferença no timbre. E o drive dele ficou em 9 horas. Já para a parte do solo, eu usei apenas o Punch Box e o drive dele estava em 3 horas. O amplificador, que é o Orange Rocker 15, está na configuração clean. Agora a gente vai aprender uma das partes mais legais dessa música, que é o riff principal, o riff de introdução, que aparece em vários momentos dela. É a parte mais conhecida dela também. Olha aí. Vamos lá para o riff inicial. Eu tenho uma sugestão de digitação na mão esquerda para você fazer a parte central desse riff. Então, se você quiser seguir, pode ser uma boa ideia, mas quem quiser fazer uma digitação mais tradicional também não tem problema. Olha aí, a primeira parte vai ser assim, ó. Então a gente vai começar com esse slide aqui só para dar esse efeito de início, né? Isso acontece outras vezes na música. E a parte que eu queria que você prestasse atenção é essa seção aqui, ó. Então, nessa seção, eu vou usar os dedos 3 e 2 para digitar nas casas de mesmo número. Então, na terceira e segunda casas, beleza? E essa sequência de ligados na corda Lá, eu vou usar o dedo 1 para isso. Então, eu vou liberar o dedo 1, tirar ele dessa jogada do início do riff, para liberar ele aqui, para ele executar essa parte com mais firmeza, entendeu? E também para não cansar esse dedo demais e dar um espaço aqui para poder trabalhar com 3 dedos em 2 casas. Inclusive, uma pessoa que eu vi que usa essa digitação e que é muito interessante é o Fábio Lima, na versão que ele faz para violão. E ficou muito legal. Bom, agora vamos continuar com esse riff. E não tem muito segredo depois dessa parte. É só perceber que eu vou tocar abafado as notas graves. Então isso acontece na música inteira, nos power chords também. E no power chord que eu faço mais distanciado um do outro, mais separado, né? Eu vou dar ênfase neles, vou deixar soar, especialmente a parte mais aguda do power chord. Então repara aí. Continuando.
Então a parte 3 é igual à parte 1 e agora a parte final. Então toca abafado na mizona e power chord 2 vezes, corta o som abafado e depois o power chord, o próximo power chord 2 vezes, do mesmo jeitinho. Agora eu vou tocar devagar para você essa parte. Tem uma variação que acontece apenas no final da música. Você vai tocar esse riff da mesma forma que eu mostrei, e aí você vai partir para o power chord na casa 7. Vai tocar assim, ó. Vai tocar 7 vezes para baixo nesse power chord, e no final você vai fazer um slide indo para o começo do braço, só para dar o fechamento da música. Agora é hora de você aprender aquela parte que a flauta sola. Então vou te ensinar tanto a base quanto o solo transcrito para guitarra, beleza? Olha aí. Agora eu vou começar te mostrando a base dessa parte, do primeiro tema da música, porque essa parte realmente é a que tem guitarra no arranjo original da música. Depois eu vou te mostrar o solo. Olha, essa base aqui é muito importante porque ela contém o padrão, que é o grande corpo dessa música. Então, se você estudar bastante, você vai ficar bem livre para fazer as outras variações e fechar a base toda dela, beleza? Vamos lá, eu vou tocar ela inteira, bem devagar para você. Agora você vai aprender a solar esse primeiro tema na guitarra. Então, nessa adaptação que eu fiz, eu usei algumas ferramentas de expressão, como os vibratos e os slides, que não são típicos, né, do outro instrumento feitos dessa forma. Mas eu fiz dessa forma para ter mais a ver com o universo da guitarra. Se você quiser tocar mais sequinho, sem essas ferramentas, legal. Isso aqui é apenas uma sugestão, espero que você goste. Olha só. O segundo tema dessa música é tocado por um instrumento étnico, que, salvo engano, é o koto. Então a gente vai aprender transcrito para guitarra. Mais uma vez, vou te ensinar a base e aí o solo. Agora a base do solo de koto. Vou mostrar para você tocando devagar. Agora, uma adaptação desse solo que acontece nessa parte da música.
terceiro tema da música, volta a flauta solando. Então agora, mesma jogada, base, depois solo. A base dessa parte é a seção mais fácil da música. Basta você tocar os acordes acompanhando e eles são bem mais espaçados. E repare que nesse conjunto de power chords, o segundo não é um power chord. Ele é um acorde diferente, mas que está organizado nas cordas mais graves para seguir essa ideia e também para corrigir problemas que podem acontecer na harmonia dessa música e que muitas vezes fica escrito dessa forma e não está correto. Então eu deixei essa ordem de notas para fazer a harmonia certa, beleza? Vamos lá. E agora o último solo dessa música, não tem muito segredo, só usa bastante vibrato e slide, assim como eu falei no início da aula. Vamos lá. Bom, depois do terceiro tema da música, é só você voltar pro riff, fazendo aquele finalzinho, aquela variação que eu te ensinei lá no começo da música para fechar, beleza? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e cola com a gente aqui para aprender sempre mais e mais sobre música. Valeu demais, um abraço!